Boa noite, pessoal. Vamos a mais uma palavra devocional nossa aqui, né? Andei meio distante essas 2 semanas, que muita luta e muito trabalho, muito plantão, 2 semanas trabalhando sem parar, né? Muito estudo, muita leitura da Bíblia também. Muito bem, gente. Vamos hoje. Eu estava então me sentindo muito angustiado esses dias, com tudo que a gente tem visto, colegas ficando doentes, amigos, uma notícia de sendo entubado, e toda essa situação aí da sociedade, né? Isso às vezes nos abate, nos deixa muito angustiado. Então eu queria meditar na palavra de Deus com vocês aqui, que é o que me refrigera o coração nesse momento. Então vamos lá, vai ser Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram, caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pessoal, a gente vê essa passagem aqui e ela me remete muito ao que a gente está passando hoje, né? A gente está vivendo hoje. Jesus estava no ápice do ministério dele, trabalhando muito, tinha acabado de multiplicar os pães e havia a morte de João Batista e estava cansado. E naquele momento que eles queriam descansar, ele ainda teve que trabalhar na questão da multiplicação dos pães. Então eles se retiraram e Jesus, primeiro ponto que eu queria enfatizar, ele insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. E nesse momento ele, depois de despedir a multidão, ele fica sozinho no monte. Era muito comum Jesus se retirar para orar, para orar sozinho, para estar em contato com o Pai. Nosso Deus é um Deus de relação. Mesmo dentro da Trindade, ele se relaciona sempre, eternamente. Mas o que acontece? No início da noite, os discípulos estão ali no meio do mar e as ondas castigam o barco. E nesse momento, Jesus está longe, teoricamente, fisicamente longe. Vocês imaginem que eram discípulos, que eram pessoas acostumadas com o mar, eram pescadores, e batalhando, e as ondas atingindo o barco, e vai naufragar, e vai derrubar. Imagina o pânico e o desespero que essas pessoas tiveram. Assim hoje, gente, a gente vê o seguinte, nessas semanas, vendo o pânico e o desespero das pessoas. Em um trabalho onde eu sou gestor, vendo colegas ficando doentes e pressão de todo lado, eu confesso que eu fiquei em pânico. Do outro atendendo, e vem paciente do Rio de Janeiro, e vem transferido do Rio de Janeiro não tem mais vaga, e aí vem paciente de Niterói também. E naquele momento você também entra em pânico e se apavora, e a impressão que dá é que você está sozinho nessa luta. Porque naquele momento os discípulos estavam ali no mar, lutando contra aquele mar bravio. Jesus estava distante. Parecia que ele tinha abandonado os discípulos. A sensação talvez tenha sido essa. Na verdade, ele ficou em silêncio. E o que impressiona é que no meio das nossas lutas, parece que Deus está em silêncio. E não entendemos o porquê que Deus fica em silêncio. Eu senti muita comunhão com Deus esses tempos, sabe?
Mas nesses dias me parecia que ele estava em silêncio. E o que significa o silêncio de Deus? Por que ele permite que a gente passe por essas lutas, por esses desafios, essas tempestades? Permite, gente, para que a gente possa valorizar, quando nós visualizarmos a glória dele na nossa vida. Então, muitas das vezes a gente está na luta e se sente sozinho. E parece que Deus está em silêncio, mas ele não está em silêncio. Ele não está à parte do seu sofrimento. Ele sabe do que você está passando. Jesus sabia exatamente o que os discípulos estavam enfrentando na tempestade. E não foi no início da noite que ele foi andando até lá. Foi no meio da madrugada. Então eles ainda enfrentaram aquela tempestade algumas horas. Isso foi bastante importante para o desenvolvimento da fé deles. Então, nós vemos aqui no versículo 24, eles distantes da terra firme, eles lutavam contra as ondas. E por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles. Meu amigo e minha amiga, não se esqueça que apesar da sua luta, por tudo que você está passando hoje, Jesus vai até você. Ele vai até você e ele não vai de uma forma convencional. Ele vai de uma forma poderosa, porque esses problemas, assim como aquele mar, aquelas ondas, não foram páreo para ele, porque ele foi andando sobre o mar. O seu problema não é páreo para ele. Ele vai andar sobre o seu problema. E o medo daquelas pessoas era tão grande que eles gritavam, é um fantasma. Cheios de medo, a gente às vezes, Deus está vindo na nossa direção, mas a gente não reconhece, porque o nosso medo cega o nosso entendimento, que já é um entendimento caído pelo pecado. E o nosso medo intensifica isso. Perceba, irmão. Perceba, meu amigo e minha amiga. E quando você estiver no seu sofrimento, na sua luta, pode ser que Jesus esteja vindo e você não esteja percebendo a gloriosa presença dele na sua vida. Perceba que ele está vindo na sua direção. O medo cega nosso entendimento. É uma segunda lição que a gente tem. Primeiro, que Deus deixa a gente enfrentar nossas lutas. Parece que ele está em silêncio. E realmente às vezes está, mas ele está agindo. Deus trabalha até enquanto a gente dorme. Segundo, que Deus ele não está à parte do seu sofrimento, ele caminha na sua direção. Mas o medo e a sua natureza caída impede que você reconheça. Deus está indo na sua direção e você não está reconhecendo a presença dele. E mais uma lição. Quando Jesus chamar, que você vá. Venha, Pedro. Pedro foi. Jesus está te chamando, meu irmão. Jesus está chamando você. Vá na direção dele. Não tenha medo, não é um fantasma. Reconheça a presença de Deus na sua vida. Vá na direção dele. Porque dessa forma você vai caminhar, você vai ter poder. Junto dele, você vai ter poder de passar por cima disso aí que você está vivendo. Isso não vai ser páreo para ele. Nunca é. Ele tem poder sobre todas as coisas. E junto dele também não será páreo para você. Agora, não olhe a dificuldade. Porque Pedro, quando se atemorizou, quando ele reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Quando você olha para os seus medos, para as suas dificuldades, você começa a afundar. Mas mesmo assim, quando você se sentir afundado, peça ao Senhor que Ele vai te estender a mão e Ele vai salvar você. Caminhe na direção dEle. E se ainda assim você fraquejar, clame a Ele que Ele vai estender a sua mão para você. E no fim, o que aconteceu? De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Você vai reconhecer a divindade de Jesus. E você vai reconhecer a divindade, o poder de Deus na sua vida. E você vai entender que Deus pode estar em silêncio, mas Ele está próximo de você. Ele está próximo do seu problema. Ele não está à parte do seu problema. Ele sabe todas as coisas. E Ele vai te abençoar. Ele vai acalmar o seu coração, assim como acalmou o meu esses dias. E hoje eu estou muito feliz. Feliz Dia das Mães. Eu não tenho a minha aqui, que foi uma pessoa maravilhosa, já partiu há muitos anos. Mas que
Todos que têm sua mãe hoje, que aproveitem o dia, as mamães também, feliz Dia das Mães, que Deus abençoe enormemente a todos, tá? Uma ótima semana pra gente, vamos mais. Vamos enfrentar essa tormenta, mas não se esqueça que Jesus está com a gente.